com um jogador a mais? Por que não pressionou mais? Por que não tentou mais chances ofensivas? Enfim, o que faltou para o Corinthians hoje se classificar? Faltou efetividade, talvez, porque entrega eu tenho certeza que não faltou, a gente se entregou, a gente deu tudo que podia. Como eu acabei de falar, é muito mais complexo do que simplesmente falar que tinha um jogador a mais. Eles também têm qualidade, eles também fecharam bem os espaços, eles também brigaram. Porém, acho que o que nos faltou talvez é ter uma organização melhor dentro de campo, uma efetividade melhor dentro de campo para que a gente pudesse fazer o gol. E não é uma crítica a ninguém, é uma crítica a nós como time como um todo. Porque nesse tipo de situação, né, acho que foi mais ou menos uns 60 minutos que a gente ficou aí com o jogador a mais, teria que ser o suficiente para a gente poder fazer pelo menos um gol e levar para os pênaltis. E a gente não foi capaz. Mas, mais uma vez, não faltou entrega, a gente tem que ser autocrítico, saber que a gente poderia ter feito melhor, porém, eu acho que o mais importante é isso, é saber que a gente se entregou, a gente deu tudo que podia e agora levantar a cabeça, olhar para os próximos desafios que tem muita coisa por vir aí. Teve excesso de respeito ao Flamengo, não? Por quê? Em que sentido? Não, teve excesso de respeito ao Flamengo pelo fato de não conseguir sair com a vitória, mesmo com um jogador a mais? Você acha que a nossa postura de campo foi por causa do respeito ao Flamengo, é isso? Não, eu estou tentando entender a pergunta. Não, se teve respeito, poderia ter sido mais ofensivo de alguma forma, não? Não, eu acho que a gente, respeito não. Acho que a gente, desde o início do jogo, acho que a gente já estava mostrando já o nosso desejo de poder estar, pelo menos, empatando esse jogo e levando para os pênaltis. E o que teve foi, acho que eu falei, acho que faltou talvez uma efetividade melhor no nosso passe, na nossa tomada de decisões, na nossa organização dentro de campo com um a mais, mas respeito, como poder dizer, não sei se eu falar não vai dizer que eu desrespeitei o Flamengo, mas não é nem isso que eu quero dizer, é a questão de a gente sabia que a gente tinha que ir para cima deles independente da situação e calhou que a gente conseguiu, né, que eles tivessem jogador expulso e aí a gente tem um jogador a mais ainda, mas a nossa postura foi desde o início, com um a mais ou não, de ir para cima, de tentar o gol. A questão é que eles se fecham, obviamente depois com um jogador a menos, e não é assim tão simples como, né, falar, estava com um jogador a mais. Exige tática, exige efetividade, exige, né, paciência para você poder estar fazendo gol, e a gente até criou. Por olhar os lances, a gente criou sim, porém faltou talvez mais efetividade, mais uma calma talvez, mas são coisas que faz parte, não era para ser, mas mais uma vez, o que eu tenho certeza é que não faltou empenho, não faltou dedicação e nos cabe aprender a lidar com esse tipo de situação para eventualmente, se acontecer no futuro, a gente fazer melhor. Isso impacta de alguma forma nas outras competições que o Corinthians tem ou o foco ainda é o brasileiro? Não. O foco acho que está claro desde o início para todo mundo. A gente tem que tirar o Corinthians dessa situação no brasileiro. Acontece que, como a gente vem falando, a gente tem um elenco com muita qualidade onde a gente podia estar brigando em 3 competições e agora, infelizmente, somente em 2. Mas claro que quanto mais você ganha, é assim na vida e no futebol, né? Quanto mais você ganha, mais confiança você tem, mais você vai se sentir melhor e entra numa onda de coisas positivas, né? Mas aconteceu que a gente não conseguiu a classificação, mas a gente está falando de um resultado agregado de 1-0, então decidido muito nos detalhes, né? Que faz parte contra um time de muita qualidade como é o Flamengo. O que nos cabe é levantar a cabeça o quanto antes, né? Processar essa desclassificação hoje. E a partir da manhã já olhar para frente, focar primeiramente na Copa Sul-Americana, que é o próximo jogo, mas entender, obviamente, que o nosso foco maior, obviamente, é no Campeonato Brasileiro. Mas, mais uma vez, a gente tem um elenco onde a gente pode estar brigando nas 2 competições e a gente vai seguir trabalhando para que a gente possa ir o mais longe possível e, quem sabe, se Deus quiser, até ganhar a Sul-Americana e sair dessa zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. André, o elenco do Flamengo tem mais qualidade? Quem falou isso? Estou te perguntando. Não acho. Acho que eles têm jogadores de muita qualidade, mas assim como a gente também tem. Se você olhar peça por peça, acho que é um elenco muito semelhante, cada um com características diferentes, né? Porém, eu vejo 2 times muito nivelados
E a prova disso foi que em 2 jogos o placar agregado foi de 1-0. Se houvesse qualquer tipo de diferença, eu acho que o placar, talvez, nem sempre o placar só significa isso, né, puramente, mas talvez seria. Mas essa foi mais uma prova de que os elencos são muito nivelados. André, por favor, como você analisa a participação do Corinthians nessa Copa do Brasil, né, a decisão por pênaltis ali contra o Grêmio, até o seu gol importante na classificação contra o Juventude, e de que maneira tirar essa eliminação, tirar proveito, né, dessa eliminação? Eu vejo que a gente batalhou, lutou, a gente mostrou mais uma vez que da força do Corinthians, que é chegar longe em todos os campeonatos que a gente disputa, e tivemos grandes momentos aí, né, contra o Grêmio, Juventude, a gente mostra a nossa força cada vez mais contra o Flamengo, batemos de frente. É uma pena, acho que a gente tinha condições totais de poder estar na final, não aconteceu, mas nos cabe mais uma vez levantar a cabeça, processar isso o quanto antes e bola para frente. Agora, a partir de mais tardar amanhã, esquecer a Copa do Brasil, passou, não vai mudar mais nada, e focar que a gente tem outras prioridades no momento. André, qual o impacto dessa eliminação para a sequência da temporada? Claro que não é legal, como falei, quando você vence jogos, passa de fase, você ganha mais confiança, você fica numa onda muito positiva de jogos, mas se for parar para pensar, a gente não perdeu hoje, a gente empatou hoje, mas no agregado a gente perdeu, né, foi desclassificado. Então a gente, de modo geral, né, ganhou do Atlético Paranaense, empatou agora, nos cabe seguir em frente. Não adianta a gente ficar se remoendo. Claro que é muito doloroso, mais uma vez, processar isso hoje, a partir de manhã, esquecer tudo isso e focar no que a gente tem pela frente. André, por favor, o Corinthians se desorganizou muito rápido na tentativa de fazer esse gol. No meio do segundo tempo, parece que o Corinthians não conseguiu mais pressionar, levar a bola direito ao ataque, ficou à mercê de jogadas individuais. Não, gente, eu acho que é uma coisa que é um processo natural, que acontece quando você está atrás do placar, né? Eu acho que claro que é muito fácil falar agora, porque a gente não conseguiu fazer o gol, não conseguiu nem levar para os pênaltis, né? Mas, de modo geral, é isso. Quando você está precisando, está atrás do placar, você acaba se desorganizando. Um jogador tenta, talvez, um lance individual, tentar decidir o jogo, ou vai arriscar um passe, uma infiltração, acaba errando. E aí, obviamente, você vai estar desorganizado, porque para você poder criar, como a gente vai falar, a gente tem que abrir, a gente tem que fazer com que o time deles abra os espaços também para a gente poder entrar. Nessa, você obviamente vai estar desorganizado. Então eu não vejo dessa maneira, eu acho que tem que arriscar, se não arrisca não consegue nada, se a gente só fica bem posicionado, todo mundo bonitinho, o que acontece? Aí fica mais difícil ainda de poder estar fazendo gol. Eu acho que é um processo que faz parte para que a gente possa conseguir um eventual empate e acabou não dando certo. Mas, como eu falei, eu não vejo dessa maneira, eu vejo que é algo que é natural e talvez até tenha que acontecer para que você consiga um eventual resultado que você almeja, mas infelizmente não foi o caso hoje. André, você acha que toda essa questão de bastidor, mudança de datas da CBF, a divulgação do Flamengo lá dos vídeos em erros de arbitragem a favor do Corinthians, você acha que isso pode ter influenciado também no desempenho do time hoje? Zero. Não, porque a gente só controla dentro de campo, o resto não é a gente que decide. Eu acho que a gente só queria poder estar revertendo o placar do primeiro jogo, e tudo isso daí a gente deixa de lado, porque se a gente for ficar se importando com tudo que acontece em bastidores, no futebol não acontece. Então, quanto a isso, zero preocupação. Fala um pouquinho sobre esse lance aí que acabou machucando e aconteceu. Eu não sei nem descrever. Acho que eu senti um empurrão, caí, sofri a falta, e nessa que a gente se embolou ali. Não sei se foi a chuteira dele que bateu no meu nariz, alguma coisa aconteceu, eu senti um estalo no meu nariz, não sei o que foi, mas acho que só foi uma pancada. Espero que tenha sido só isso, que não tenha quebrado, mas vamos ver. De qualquer forma, são coisas que acontecem no jogo, e recuperar agora e pro próximo jogo. André, como você avalia aí a atuação do Anderson Daronco na arbitragem, já que a gente está falando desses lances?
É o que eu falei anteriormente, eu acho que é a única coisa que amarrou muito o jogo, né? Com muitas faltas, eu acho, na minha opinião, desnecessária, mas que, como eu sempre digo e peço para os árbitros para deixar o jogo rolar, para evitar dar faltas bobas, e isso vale até para o meu próprio time, tá? É assim que eu vejo, porque eu acho que só atrapalha o espetáculo ficar amarrando o jogo toda hora, ainda mais num jogo hoje, como que a gente precisava correr atrás do placar, que a gente estava um jogador a mais, acabou essas faltinhas, na minha opinião, talvez colaborando com o Flamengo, para eles poderem descansar e tudo mais. Mas, mais uma vez, como eu disse, eu não vou jogar essa responsabilidade para ele. Eu acho que a gente tem que ser autocrítico e saber que a gente ainda assim deveria ter feito pelo menos um gol. Não aconteceu. Então, vida que segue, né? Eu acho que nada a dizer a respeito do Daronco em termos de influência de resultado ou qualquer tipo de coisa. Né? Só isso. Valeu.